caros seres humanos, bem-vindos a mais uma videoaula do seu o grande oráculo. Este é o seu canal Calaivos e nessa videoaula nós iremos falar então sobre o período de Napoleão Bonaparte, um personagem muito contraditório, um personagem que confesso para vocês, cara, eu gosto bastante de Napoleão. Para você ter uma ideia, a gente vai dividir essa videoaula da tão importância de Napoleão. Nós vamos dividir essa videoaula então em duas partes, tá? A primeira parte então, que é essa aqui, é o começo da história de Napoleão na França até o Império. E na segunda parte então, é o Império até o fim de sua trajetória, tá ok? Então não se esqueça, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais e, mais uma vez, Calaivos! Galera, antes de começar, lembre-se daquela famosa e célebre frase que o oráculo sempre diz para você: ninguém é bonzinho em história. Isto posto, isto dito, vamos lá, vamos começar então o processo da ascensão de Napoleão, a chegada à França. O negócio é o seguinte, a primeira coisa que você tem que lembrar, tem que saber, vocês viram no outro conteúdo, né, enfim, a Revolução Francesa, tá? E aí aquela velha história, Jacobinos no poder, depois o período do terror, acabou sendo decapitado, né, naquele período do terror, e aí foi rei, foi rainha, foi marrá, foi todo mundo morto. Legal, uma beleza. Enfim, no final da Revolução Francesa, a gente viu que os girondinos, né, sobem ao poder no governo então do Diretório. É um governo mais burguês, alinhado mais à direita do parlamento, e aí o que acontece é que esse governo tenta suprir as necessidades do povo francês, mas também não consegue. É a mesma história. Quando você precisar fazer uma movimentação do governo, lembre-se, dinheiro. Eu estou dando umas dicas aqui, meu amiguinho aqui. Então, voltando ao assunto. Diretório é um governo, o último, né, do período da Revolução Francesa, e o que acontece é que, nesse meio tempo, durante umas batalhas aí que a França precisava ganhar, surge então a figura de Napoleão Bonaparte. Napoleão era um jovem militar que apenas com 10 anos já entrou na academia, ele sempre se destacou pelos seus feitos. Napoleão, com 26 anos, ele se torna general do exército francês e o que mais serve de destaque é a campanha que ele tem na Itália e tem no Egito. Então ele vira uma espécie de um herói na França, tá? Então é o seguinte, o povo sempre precisa, né? As pessoas sempre precisam de um herói, de um líder, isso é coisa de humano, tá? Eu, como oráculo, sou o que aconselha as pessoas a fazer isso. O que acontece é o seguinte, Napoleão, então, se torna um grande líder, e aí ele vai batalhar principalmente na fronteira, né, que sempre teve problemas desde lá da Revolução, invasões, enfim. Essa invasão é controlada, né, Napoleão consegue ganhar as batalhas, e aí o que acontece? Nós já estamos em 99, em 1799, quando acontece o golpe de 18 de Brumário. Brumário é o mês das brumas do calendário francês que foi reformado. E aí Napoleão, então, aproveita essa instabilidade dos girondinos, essa coisa toda, e vai dar um golpe de Estado. O golpe de Estado significa a troca do governo que estava instituído pelos deputados por um governo diferente, né? A ajuda dos militares consegue controlar a Assembleia e, enfim, todo mundo vai pra fita. Vai mesmo. Beleza. A segunda parte aqui é você entender assim. Quando Napoleão surge no poder, dá uma olhadinha aqui, ó. Bem bonitão, né? A ideia é que Napoleão Bonaparte, junto com os militares, formam então o chamado governo do consulado. Isso mesmo. O que acontece? Era para ser um governo provisório. Igual aquela gambiarra que você faz ali na lâmpada, sabe? Deixa quieto essa parte aqui que ninguém pode saber que essas coisas a gente faz em casa. Errou! Essa aula, né, ela não é de gambiarra, enfim, é de coisas de história. Te mostra que Napoleão iria dividir o poder com 3 cônsules. Dá uma olhada aqui do lado, ó, essa imagem te mostra o que Napoleão queria fazer. Então, você vê ao centro ali Napoleão, depois você vê o Jean Régis e você vê também o Charles de Broglie, que seriam então as 3 pessoas a comandar o poder na França. O problema é que depois, eu vou te mostrar agora esse organograma, vai dando uma olhada enquanto eu narro para você. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Então,
Essa imagem está para dividindo o poder, só que, enfim, eu te montei esse esquema para você entender que, com o passar do tempo, Napoleão foi ganhando importância, enfim, e aí os dois cônsules foram ficando de lado, tá? Agora, volta aqui comigo. Isso. A ideia é que, ao mesmo tempo que ele virou um herói, a primeira coisa que então Napoleão faz durante esse período do consulado são as reformas. E quais são essas reformas? As reformas são o seguinte: a primeira coisa que ele faz é uma aliança com a Igreja Católica. Pois é. Ele restitui o catolicismo como a religião oficial do Estado, né? Coisa que a Revolução Francesa tinha tirado, o comunismo, enfim. Então o que acontece? Como a Igreja Católica perdeu a sua importância lá na Revolução, ele vai lá, conversa com o Papa, restitui aí a religião como oficial do Estado e emprega essas pessoas, esses religiosos, como funcionários do Estado. Além disso, né, ele vai fazer com que o catecismo entre nas escolas também, tipo catequese, aquela que você não quer ir para a escola para poder rezar. Pois é. Beleza. Então o que acontece? Só que as terras que a Igreja Católica havia perdido, tá, são confiscadas mesmo, enfim. Isso não tem volta. Mas o poder e a aliança com a Igreja e esse dinheiro volta a circular entre o clero e o Estado. Outra parte que é importante também, lembra que eu te falei da Áustria? Então, essas batalhas que a França tinha com a Áustria e com o Império Germânico, o que acontece? Ele faz acordos de paz como cônsul, tá? E ele evita então essas batalhas em fronteiras e em duas frontes, que a gente chama, em duas frentes, né? Que a gente chama. Com isso, Napoleão consegue então uma parte mais estável, um período mais estável do seu governo. Além disso, uma das grandes sacadas que eu sempre te falei em sala de aula é: sempre cuide de seu dinheiro, ser humaninho, beleza? Então, a questão aqui é o seguinte: é criado o Banco da França. Dinheiro, né? O Banco da França, então, é importante por quê? Porque institui o franco, tá, como moeda e injeta dinheiro na economia. E junto com isso, a coisa mais importante desse período é o Código Civil Napoleônico, que vai dar proteção à burguesia, aqueles que apoiaram também a parte do golpe junto com Napoleão. O que acontece é que a propriedade privada, os bens, as terras, são protegidas agora por lei. Então as pessoas não podem mais perder as suas propriedades. E, além de tudo, as greves passam a ser proibidas, tá? Então vamos lá. Napoleão é herói, faz o golpe de 18 de Brumário, tá? Toma o poder e institui o consulado. Esse consulado, com 3 pessoas, ele se torna o principal, várias reformas, vamos dar mais uma olhadinha aqui do lado, tá? Então vamos lá, vamos fazer um checklist ali, ó. Catolicismo, acordos de paz, Banco da França e o Código Civil Napoleônico, beleza? O que você tem que entender é que esse processo foi cada vez deixando Napoleão com mais notoriedade. Então, só para a gente fechar essa ideia, o que eu quero te explicar é o seguinte: depois do Código Civil Napoleônico e dessas reformas que Napoleão instituiu na França, cada vez mais a proteção ao Estado ficou mais forte, e aí em 1804, tá, junto com o Código Civil Napoleônico, Napoleão faz uma cerimônia tipo bem assim tranquila, né? Nada acontece. Ele simplesmente faz o seguinte: olá, eu sou Napoleão. Olá, eu sou o Estado. Olá, eu sou o Papa. Meu irmão, eu sou melhor que você. Não, a igreja é mais importante. Tome, eu vou coroar você. E aí Napoleão faz o seguinte: ele pega a coroa na mão do Papa, tipo, cara, sou eu, tá? E aí Napoleão Bonaparte se autocoroa imperador da França. Tá? Na segunda parte do nosso vídeo, então, nós vamos ver como acontece a formação do Império Napoleônico, a sua expansão por quase toda a Europa, tá? E aí a chegada, então, até a Rússia, onde começa o processo de declínio, para depois chegar no governo dos 100 dias. Essa é a outra parte do nosso vídeo, beleza? Ficamos por aqui, então. Deixe seu joinha, deixe seu like, não deixe de compartilhar, de conversar com seus amigos. Lembre-se, o poder corrompe e sempre calai-vos.
E aí, em 1804,